Vai avisando os amigos sobre a live, vamos dividir informação. Vamos ver se o doutor André... Doutor André, eu convidei o doutor já. Será que ele não consegue entrar? Vai, ele não está entrando. Doutor André, tenta me enviar um convite. Ei, Instagram, tá difícil. Tem lives que tá difícil entrar. Vamos lá ver. Doutor André, eu já enviei o convite. Eu vou cancelar e enviar de novamente. Vamos ver. Ah lá. Doutor André, vamos lá. Doutor André, pode participar. Convidar. Vamos lá. Gente, estou convidando até mais gente aqui. Vamos ver se vai agora. Então, pessoal, vamos deixando perguntas. Agora deu certo. Boa Olá, tudo noite, bem? doutor Boa noite. André. Tudo Tudo bem? Como bom? vai o senhor? Uma boa noite. Obrigada por estar aqui. Que Deus abençoe. E um tema tão importante e necessário nesse momento, né? Estresse e ansiedade. Quem não tem? Exatamente, exatamente. Primeiro de tudo, boa noite, pessoal. Boa noite, Samantha. Boa noite, todo mundo. Queria agradecer o convite, né? A gente se conheceu numa aula do Instituto ABCW, né? Mandar um abraço para o Dr. Rubens, para a Alessandra, e proporcionou esse encontro aí. A gente vai falar um pouquinho, né, sobre estresse, ansiedade, que nem você falou, são temas que são muito, muito presentes, ainda mais agora, nessa época de pandemia, né? Lidar com tudo isso, né? Pandemia, ansiedade, uma coisa que tudo se aflorou, né? Tudo ficou muito grandioso. E que delícia! Gente, eu conheci o doutor até num curso que eu fiz, fiquei assim, maravilhada com a palestra dele. Vale muito a pena segui-lo, conhecê-lo, que é um grande profissional, além de uma pessoa assim, generosa. E obrigada por estar aqui, viu? Para compartilhar Não, seus saberes. E queria que não, o doutor se apresentasse para o pessoal. tá. Não, eu que agradeço o convite, obrigado. Bom, meu nome é André Franklin, eu sou médico psiquiatra, né? Eu me formei em medicina pela Faculdade Estadual de Marília, a FAMEMA, e eu fiz residência médica em psiquiatria pela Faculdade de Medicina do ABC. Então, eu atuo aqui na região do ABC, Santo André, São Bernardo, São Caetano e São Paulo, né, da Grande São Paulo. Atualmente, eu sou preceptor da residência de psiquiatria, tanto da ABC quanto a residência municipal, a Universidade Municipal de São Caetano, né, a USP. Eu ajudo os residentes, faço a preceptoria em cenários de pronto-socorro e ambulatório. E, além disso, eu também sou preceptor do internato de medicina da Universidade de São Caetano. Então, os internos do sexto ano passam alguns dias comigo para a gente discutir alguns temas relacionados à psiquiatria, principalmente a ansiedade, que foi uma aula recente que eu compartilhei com eles. Ô, doutor, o que mais me encanta é sua didática. Pessoal, vocês vão. Eu que não sou da área médica, eu sou uma futura formada pedagoga, sou da educação. E assim, existe palestras até que a gente participa, né? Porque a gente quer conhecer, ter saberes, mas são complicados em alguns termos, né? A gente entender. E sua palestra foi maravilhosa. Pessoal, obrigada por todos estarem aqui. Fiz um roteirinho para a gente seguir, mas vocês podem deixar perguntas, perguntar, a gente vai encaixando aí. Então vamos Perfeito. começar, doutor. Quais os aspectos neurais de aprendizagem e a influência do estresse? Tá, perfeito. Eu queria começar essa resposta falando assim, como que é a neurobiologia do medo, né? O que é o estresse, o que é o medo, o que é a ansiedade, e aí depois eu falo de como isso prejudica a aprendizagem, né? Então, assim, primeiro a gente tem que entender que o estresse, a ansiedade e o medo, eles são necessários. Evolutivamente, quando a gente estava lá na época de Homem das Cavernas, se aparecesse alguma ameaça, um leão, um lobo, alguma coisa na selva que pudesse nos machucar, tinha que acionar um gatilho da ansiedade, do medo, para a gente poder sair correndo.
Então, no curto prazo, o medo, a ansiedade e o estresse, eles são muito, muito necessários porque garantem a nossa sobrevivência, para a gente poder fugir, para a gente lutar, para a gente se preparar para fazer alguma coisa. No cérebro, como que funciona isso? A gente tem uma região que chama amígdala, eu sempre brinco que não é a da garganta, né? É uma região pequenininha que fica no cérebro, que ela é responsável por dar esse gatilho para a gente poder sair correndo ou, na pior das hipóteses, brigar, né? Então, essa região está muito conectada com várias outras estruturas do cérebro, o hipotálamo, o hipocampo, o córtex pré-frontal e várias outras, compondo um que a gente chama de sistema límbico, que é o nosso sistema das emoções. E toda vez que essa área é ativada, que a gente se prepara para correr, para fugir, que a gente entra nesse estado de pânico, o funcionamento do sistema límbico fica um pouquinho diferente. Ele entra no modo estresse, ele entra no modo luta ou fuga, e ele desliga ou para de funcionar de uma maneira adequada a outras partes. Por exemplo, relacionadas ao aprendizado. Então, quando a gente tem um estado de muito estresse, muita ansiedade, muita angústia, a nossa questão do aprendizado fica completamente comprometida. A cognição fica muito ruim. Isso depois a gente pode falar um pouquinho até dos critérios diagnósticos da ansiedade, do estresse, tanto nos adultos quanto nas crianças, e aí eles mostram basicamente cada sinal, cada sintoma, explicando como que prejudica, né? Então, esse estado, essa neurobiologia do medo, é importante a gente entender isso primeiro, para poder entender como funciona e como prejudica a aprendizagem. Então, só para a gente complementar, dar um pouquinho dos dados reais, eu tirei do manual de psiquiatria da infância e adolescência, que é o Kaplan, fala que assim, a prevalência de ansiedade nas crianças e adolescentes, pensando assim, uma faixa etária muito grande, alguns autores falam que é de 8,3% até 27%. Então você vê que é muita coisa. Eu acho que esses dados até estão subestimados, porque agora na pandemia, provavelmente, em termos de atendimento, claro, a gente não tem dados concretos, porque as pesquisas ainda estão sendo realizadas, mas muitas pessoas que já tinham ansiedade pioraram ou recaíram, né, nos sintomas, e muitas pessoas que não tinham ansiedade começaram a ter. Então, tem uma prevalência muito alta. Separando um pouquinho por idades, nos escolares, eles falam uma estimativa de mais ou menos uns 3%, e nos pré-escolares, cerca de 6,5%. Mas então você vê que é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento de como funciona e o prejuízo na aprendizagem. Meu som. E são fatos que dentro da educação, de repente, passa batido, né? Às vezes aquela ansiedade daquela criança se torna assim, é coisa de criança, né? E isso a gente tem que ter um olhar mais importante, porque isso, né? Até já queria fazer uma outra pergunta em cima disso, sobre como que a ansiedade e o estresse, né, atrapalha essa aprendizagem, né? E tem como a gente, de repente, no meio de tudo isso, a gente perceber que está passando do normal, né, do esperado, da ansiedade naquele momento? Porque a aprendizagem dá ansiedade, né? Porque é algo que a gente não conhece, né? Exatamente. Então, assim, quando a gente fala ansiedade, estresse, aprendizagem, primeiro a gente entende, então, eu falei da neurobiologia do medo, e a gente vê como que o que significa cognição, o que é aprendizagem. Então, a cognição é a capacidade que a gente tem de adquirir informações, aplicar essas informações, esses conhecimentos que a gente teve, que a gente adquiriu, e nisso envolve muitos e muitos fatores. Então, o primeiro deles é a percepção, da gente perceber o mundo ao redor. Então, depende dos nossos sentidos. A associação entre essas informações que a gente captou, a atenção para a gente manter o foco, manter a capacidade de estar percebendo, de estar captando essas informações, a memória, para a gente lembrar delas e poder aplicar, né? Aí depois vem o raciocínio, o juízo, o pensamento, que é a maneira de conectar e formular novos pensamentos, novas ideias, novas associações daquilo que a gente captou. E por último, a imaginação, a abstração e a linguagem, que é a capacidade da gente exprimir aquilo que a gente aprendeu, ou até interpretar novas informações também. Então, tudo isso são pequenos tópicos que compõem o que é cognição, o que é aprendizagem.
Então, de novo, a ansiedade e o estresse, quando cada um desses tópicos, né, eles dependem de algumas estruturas cerebrais, principalmente localizadas no sistema límbico. Então, quando a gente está num estado de ansiedade e estresse, ocorre uma desorganização total. É como se todos os neurônios ficassem disparando impulsos elétricos para áreas de uma maneira meio desorganizada, priorizando que a gente saia correndo, que a gente sobreviva. Então, a capacidade de percepção é prejudicada, a atenção é prejudicada, é tudo prejudicado. Então, quando a gente vê os critérios diagnósticos, né, a gente usa um livro que chama o Tratado Diagnóstico Estatístico, né, o Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, que é o DSM, a sigla em inglês. Então, para a gente diagnosticar uma pessoa que tem ansiedade, precisa ter ansiedade e preocupação excessivas, ocorrendo na maior parte dos dias por pelo menos 6 meses. O indivíduo tem que ter muita dificuldade de controlar essa preocupação. Então, ansioso por 6 meses, dificuldade de controlar essa preocupação, esse excesso de ansiedade, e apresentar 3 ou mais dos seguintes sintomas. Então, inquietação ou sensação de ficar com os nervos à flor da pele, muita fadiga, então um cansaço, aquela coisa que assim, nossa, eu estou me sentindo exausto, dificuldade de concentração e sensação de um branco, de chegar na hora e falar, nossa, o que eu estava pensando? Esqueci. Então você vê, essa é uma característica que tem em muitos transtornos mentais. Tem no TDAH, tem na depressão, tem na ansiedade, tem no estresse pós-traumático. Então o comprometimento da atenção e da cognição está presente em todos. Além disso, vem muita irritabilidade, tensão muscular, principalmente no pescoço e na região do trapézio, que as pessoas não percebem, mas às vezes elas ficam com o ombro um pouquinho assim. Chega no fim do dia, tá com uma dor, fica toda hora mexendo o pescoço. Perturbação do sono também é uma das primeiras coisas a ser alteradas em todos os transtornos psiquiátricos. O sono, o padrão de sono, de tanto dormir pouco quanto dormir muito. E por último, a gente sempre os transtornos psiquiátricos, para a gente ver e falar assim, poxa, isso é um transtorno, vem sempre um último critério no DSM que fala assim, tem que causar prejuízo clinicamente significativo, e essa perturbação não pode ser pelo efeito de outras substâncias. Então, por exemplo, às vezes, um erro de diagnóstico entre a ansiedade e o TDAH, se você der um psicoestimulante como a Ritalina, você pode piorar quadros de ansiedade. Entendeu? Porque você vai ativar mais um cérebro que está com as regiões do medo, do pânico ativadas. Então, às vezes, tirando o remédio, a gente consegue melhorar um pouquinho dessa ansiedade. Por isso que é importante, muito importante ver a questão do diagnóstico certo, com o acompanhamento certinho. E em cima disso ter uma equipe junto, né, doutor? Não só uma consulta, né? Porque de repente a gente vai numa consulta, vou no psiquiatra ou vou... Até uma boa pergunta, quando eu procuro um psiquiatra, né? Porque assim, a sociedade em si, essa palavra já pensa outra coisa, né? Eu acho ótimo o psiquiatra, acho que é o que mais me cuida, mas eu digo assim, na cabeça das pessoas falar essa palavra, né? Então assim, eu tô com meu filho, que sinais que de repente eu acho que eu tenho que procurar um psiquiatra? Uhum. Exato. Nas crianças, isso eu falei, esses critérios de ansiedade são gerais, né, que vem no manual diagnóstico. Já nas crianças é um pouquinho diferente. Então, de acordo com cada faixa etária, os sinais e sintomas eles podem se apresentar mais ou menos de acordo com para um lado ou para um outro, assim que eu vou de coisas físicas e coisas psíquicas, emocionais, né? Então, assim, o que a gente percebe nos adultos são essas descrições que eu falei. Então, humor ansioso, dificuldade de trabalhar, concentração, padrão de sono prejudicado, tensão muscular, assim por diante. Já nas crianças, os sintomas físicos, eles são mais presentes. Então, uma professora minha de psiquiatria infantil, ela sempre falava assim, olha, nas crianças, quando tem algum transtorno psiquiátrico de ansiedade e depressão, geralmente são 5 coisas que se alteram. Ou é o padrão de sono, ou é o padrão de socialização com amigos e famílias, a maneira como a criança se envolve no seu ambiente, o padrão de alimentação, o padrão de eliminações, então às vezes de fazer xixi na cama, fazer cocô na cama, ou prender, e o último era de
era uma outra letra A. Então, ó, sono, alimentação e socialização, eliminações, esqueci o último, mas enfim, é nesses parâmetros de que o convívio da criança ela pode ter alguma alteração significativa, que aí você vai notar e vai falar, opa, tem alguma coisa diferente. E esse padrão muda, é uma quebra. O funcionamento da criança anteriormente era diferente. Então, a gente vê que a criança tem mais sintomas físicos, principalmente trato gastrointestinal. Então, tem muita dor de barriga, náuseas, vômitos, uma sensação de nó na garganta, de às vezes se queixa também de falta de ar, tontura, o coração dispara. Mas lembrar que assim, as crianças às vezes elas não têm o repertório cognitivo de explicar isso de uma maneira muito clara. Então, tem que ficar atento para todos esses sinais e sintomas, de ver principalmente questões físicas, assim, mais de trato gastrointestinal. E de repente está acontecendo algo, ela não sabe falar, de repente uma mudança de comportamento, né? Aquele repentino. Eu sei que eu passei isso com meu filho, a Uhum. escola não dando suporte para ele, ninguém sabia o que estava acontecendo antes do diagnóstico. E realmente o que mais apareceu antes de tudo isso foi a mudança de comportamento. Era uma criança que vivia querendo, doente, com dores, com sintomas que ele mesmo não sabia falar. E depois, mais para frente, claro, com toda a equipe, com a procura do diagnóstico, veio a dislexia e o transtorno de déficit de atenção. Mas gerou essa ansiedade ainda, até hoje a gente tem que trabalhar, porque veio de lá, né, nesse percurso e principalmente nesse momento, né, que ninguém olhava como tinha que olhar. Ô doutor, na aprendizagem, tem alguma coisa que eu possa, na sala de aula, alguma coisa que eu possa me atentar, assim? Ou realmente esses sinais, a criança sai muito para beber água, ou tem dores de barriga, ou realmente é esses sinais? Então, só para recapitular, lembrei do quinto ponto. Então, padrão de sono, socialização, alimentação, aprendizado, que justamente é o que a gente está falando, eu esqueci, e o padrão de eliminações, tá? Então, tanto urina quanto fezes. Então, assim, na sala de aula, ficar atento para esses sintomas. Geralmente é uma criança que pode se queixar mais de dor de barriga, ou ter algum comportamento evitativo, de falar, poxa, não quero ir na escola, quero faltar hoje, falar, mãe, tô com dor de barriga, não quero ir, ou vai para a escola e pede para ir embora mais cedo. Então, são coisas assim para se ficar atento. E, principalmente na questão da aprendizagem, ter uma dificuldade do aprendizado, né? A criança não consegue reter a aula, fica assim, dispersa. Você vê que na infância, todos os transtornos psiquiátricos, né, eles são muito confluentes, eles têm muitos sinais e sintomas que são parecidos. Então é importante ver, porque muito se assemelha com o próprio TDAH, né? Então, aquela criança que às vezes julga e fala assim, poxa, não está conseguindo render, as notas não estão boas, aí a criança começa a ficar mais preocupada, começa a se cobrar muito, aí começa a ficar às vezes com sintomas inclusive de depressão. Então, os riscos que um quadro desse pode trazer para o aluno é principalmente dificuldade do aprendizado e efeitos negativos nas notas, né, no desempenho escolar, dificuldade de socializar com os amigos, então evitar ir para a escola, evitar ir para o clube, porque tem situações de gatilho, né, são situações estressoras, e tendo esse prejuízo no desenvolvimento dele. Lembrar que o desenvolvimento não é só neurológico, a gente tem toda a parte social, a parte psicológica, então os transtornos ansiosos, eles podem prejudicar tudo isso. Qual o prejuízo dentro, né, da aprendizagem, doutor? Dentro da aprendizagem, o que a gente vê é justamente assim, não conseguir reter informação, então a questão de memória dentro da cognição, que são aqueles vários tópicos que eu falei, né? A questão da memória fica muito prejudicada e a execução, a aquisição, então, de conhecimento e a utilização dele para fazer as tarefas propostas. E no desenvolvimento, E, existe também um prejuízo?
Sim, sem dúvida. Então, lembra o que eu falei no começo, que é assim, a ansiedade no curto prazo, ela garante a nossa sobrevivência, que faz a gente fugir. Agora, se essa ansiedade, esse quadro de ansiedade e estresse se prolongar por muito tempo, aí pode dar prejuízo. E quais são os prejuízos? Hoje muito se sabe sobre excesso de cortisol no corpo, né? O que o cortisol faz? Ele prepara a gente para sair correndo. Então, as alterações neuroendócrinas, né, que o nosso corpo muda assim para preparar a gente para fugir, aumenta o açúcar no sangue, aumenta a pressão arterial para fazer o sangue circular pelo corpo de uma maneira mais rápida, mais forte, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a frequência respiratória. Tudo isso é a conexão da amígdala com as outras estruturas cerebrais que tem em volta, principalmente hipotálamo, núcleo parabraquial e assim por diante. Se isso é mantido por muito tempo, a ansiedade, o estresse, a gente começa a ter prejuízo. Então começa a ter diminuição da imunidade, a pessoa fica mais predisposta a ficar doente, gripada, resfriada, etc. Pode ter queda de cabelo, pele seca, cansaço, muita fadiga, prejuízo no padrão de sono, a pessoa não consegue dormir bem, está sempre cansada. Então, a ansiedade e o estresse, quando são mantidos por longos períodos, eles são extremamente prejudiciais. No adulto, a gente vê que aumenta muito o risco cardiovascular, de diabetes, pressão alta, infarto, AVC, que é o derrame, né? Então, assim, a ansiedade, ela é boa só no curto período, tá? No longo período, ela é extremamente prejudicial. E o que a gente vê também, além de uma questão genética, da gente herdar dos nossos pais e transmitir para os nossos filhos, tem uma questão comportamental. Então, um exemplo que eles dão nos livros imagina um pai que toda vez que começa a chover e trovejar, ele sai correndo e fala, vamos se esconder, se esconde no quarto, embaixo de uma mesa, etc. Tem a questão genética do pânico, da ansiedade, mas tem a questão comportamental também. Então, esses prejuízos no longo prazo pode criar uma criança ansiosa que vai virar um adolescente ansioso, um adulto ansioso e prorrogar esse processo todo de dano do longo prazo de excesso de cortisol e assim por diante. O doutor lembrou de uma coisa aqui na minha casa. Eu sou a ansiosa, né? E a hiperativa. E meu filho, claro, né? Minha filha, ó, lógico, né? Quando chove, eu mando todo mundo pro chinelo. Coisa de velho, né? E todo mundo choveu para dar raio, tem que pôr chinelo, tem que pôr chinelo. Isso eu vim com a minha mãe, né? Minha mãe dizia isso. E hoje minha filha e meu filho faz o mesmo. Choveu, deu raio, tem que pôr chinelo por causa do raio. Entendi. É bem isso mesmo, né? Porque a gente tem que se policiar, né? Eu me policio muito, porque por mais que tenha a genética também, o exemplo, né? O comportamento, né? Influencia muito, né? Sem dúvida. No todo. Exato. O que a gente vê na psiquiatria hoje tem uma questão que chama epigenética, que é assim, a gente até tem alguns genes que podem predispor a gente a ter ansiedade, depressão, TDAH, etc, né? Mas a maneira como a gente leva a vida e os fatores estressores ambientais são que vão determinar se esse gene vai ser ativado ou não. Então tem coisas que a gente faz que predispõem à ativação, que a gente pode desenvolver o transtorno, e tem coisas que protegem, que fazem a gente ficar bem, com o nosso humor estável, seguindo a vida sem desenvolver os transtornos. A psicoterapia é um dos maiores exemplos disso, Sim, né? sim. É fundamental. É fundamental, um remédio assim, sem dúvida nenhuma, que salvam vidas, né? Porque o meu deve ser hiperatividade, ativado. É bem por aí, viu, doutor? Doutor, a gente falou até agora só dos prejuízos, né? A gente tem como a gente pensar que isso pode beneficiar uma aprendizagem ou beneficiar a pessoa? Então, isso é uma coisa que é bem delicada de falar, porque assim, que nem eu falei, um pouquinho de ansiedade no curto prazo até é benéfico para a gente. Ela consegue fazer a gente se sair bem, sobreviver de uma situação, né? Quando a ansiedade fica por muito tempo, aí a gente vai tendo todos os prejuízos que a gente já falou. Mas um exemplo que eu dou, que é muito, muito clássico, assim,
quando você vai bem numa prova, todo mundo te elogia, ok, você vai, às vezes você nem vai lembrar tanto disso. Mas se for parar para perguntar, todo mundo vai lembrar de alguma vez que ou o professor chamou e não sabia a resposta, e foi meio assim, entre aspas, humilhado na sala, ou se sentiu humilhado, humilhada, né? Ou alguma vez que errou uma questão na prova, que o professor deixou de recuperação e se lembra até hoje daquela questão, você fala, nossa, aquela questão. Então, esses momentos, às vezes, eles podem ficar gravados na memória, até como uma maneira de, assim, eu preciso evitar essa situação novamente. Então, aquilo faz com que a gente possa estudar mais, ter um desempenho mais, assim, efetivo, mais eficaz, né? Para tentar não esquecer aquele fato e decorar aquilo, decorar aquela matéria, ou aquela coisa que foi perguntada e você errou. Então, um pouquinho da ansiedade é até bom para a pessoa se preparar. Ela ter medo da prova e falar, poxa, eu preciso me preparar. Eu preciso sentar aqui e estudar, porque senão não vai dar certo, posso ter algum problema. Previne, né? Quem tem medo, né? Previne chegar ali, né? Então, acho que esse estresse faz parte de todo esse pacote, né, doutor? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Previne muita coisa, ainda mais hoje em dia, né? Adolescente que tem. Adolescente que o meu tá quase lá, e tem esse medo, previne muito, né? Em festas, né, em todas as coisas ruins que tem de monte aí na rua, né? E, Exatamente. e a gente tem que ter cuidado, principalmente essas crianças que têm transtorno são mais suscetíveis, né, doutor? Sim, sim. Às vezes a questão é o que eu falei. Pega exemplo assim, adolescentes ansiosos, a questão da socialização. Às vezes eles veem que tem alguém ali, os adolescentes às vezes fazem algumas coisas que são muito maléficas entre si, né, muito cruéis. Vem algum adolescente que está lá mais ansioso, aí começa a pegar no pé, começa a fazer bullying, sabe? Já vê que a pessoa não está bem, vê que está com algum momento de fraqueza e vai lá e prejudica mais ainda. Então, a questão, de novo, da infância e adolescência, a socialização é extremamente importante. Como eu falei, da aprendizagem também, né, alimentação, etc. Então, os transtornos mentais, a ansiedade, depressão, eles podem ter prejuízo em vários cenários, assim. Então, eles têm que ser muito bem acompanhados. E o doutor, o senhor poderia falar sobre estratégias, né, para a gente combater o estresse e a ansiedade nesses escolares? Será que é possível, principalmente agora essas voltas aulas, né, com tantos protocolos, com tantos medos e inseguranças, porque muitos jovens que estão também voltando às escolas perderam alguém, né? Então, Uhum. como que a gente pode lidar? Que sugestão o doutor daria para a gente alguma estratégia para a gente lidar com tudo isso? Perfeito. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Agora, na época da pandemia, é o que estão todos buscando, né? Tentando. Porque, como eu disse, a gente às vezes tem uma genética que tem uma predisposição a ter transtornos de ansiedade, depressão, transtornos mentais, né? E o que a gente viu agora durante a pandemia foi que a carga de fatores estressores ambientais aumentou imensamente para todos. Então, é o que você disse, às vezes é a perda de um ente querido, o medo de contaminação, de doença, não só se contaminar, como contaminar os outros e pessoas próximas, a questão de ter que ficar o tempo inteiro com máscara, álcool gel, lavando a mão com água e sabão, a preocupação se ia dar tempo de tomar a vacina, se vai ter vacina o suficiente. Então, todos, de maneira geral, né, todas as faixas etárias, todos ficaram muito, muito piores dessa questão de ansiedade, medo, pânico, etc. Para os escolares, o que a gente vê? A grande dificuldade é a questão de ter um pouquinho de rotina e planejamento, porque as crianças, principalmente fazendo home office, né, às vezes tendo aula online, ou às vezes teve algumas que nem tiveram oportunidade para isso, mas de tentar deixar o ambiente o mais calmo possível. Então, evitar, por exemplo, às vezes tem adolescentes e crianças que estudam ouvindo rádio, ou com a TV ligada do lado, ou com o celular na mão, mandando mensagem. Então, tentar evitar tudo isso, são fatores que podem piorar a ansiedade. Planejar os horários de descanso,
é fundamental. O que a gente viu na pandemia por conta de ficar muito, as pessoas ficarem muito presas em casa, sem exposição solar, sem atividade física, sem caminhar, alterou muito o padrão de sono. Então as pessoas começaram a trocar o dia pela noite, começaram a ter um sono muito irregular. Isso faz com que no dia seguinte a pessoa fique extremamente cansada, o cérebro não consegue focar, não consegue aprender, de novo, por prejuízo nas estruturas do sistema límbico. Então, é muito importante a gente avaliar individualmente cada caso e ver, será que é um transtorno grave a ponto da gente precisar de uma medicação para controlar essa ansiedade? Todos os casos, sem exceção, todos os casos se beneficiam muito de psicoterapia, de trabalhar como a interpretação dos fatores estressores, mudanças no ambiente, então tentar ter uma rotina de um pouquinho de exercício físico, caminhada, exposição solar, alimentação adequada e principalmente o sono adequado também. Então, você vê que é um compilado de muitas coisas. A gente chama as modificações de estilo de vida, né? A psicoterapia e medicamento quando necessário. Então, é sempre importante passar por uma avaliação de um psiquiatra especialista em infância e adolescência, né? Um psiquiatra infantil, ou um psiquiatra especialista em transtornos do humor. Porque dessa maneira consegue primeiro ter um diagnóstico acertado, acertar o tratamento e propor as modificações necessárias para essa criança, esse adolescente, na medida do possível, né? Adequar a sua casa para ter um melhor desempenho. Porque a casa também, né, é uma outra terapia, né? Junto com todos os familiares, né? A gente tem que continuar esse tratamento dentro de casa, né? Não é só porque o consultório também é pouco tempo, né? Então a gente tem que trazer isso para nossa vida, né, doutor? As famílias, né? Tem que incorporar tudo isso. Sem dúvida. E o grande desafio foi isso. Às vezes, quem tem filhos, né, não só teve que fazer o próprio trabalho em home office, teve todas as mazelas da pandemia, que fizeram as pessoas ficarem muito ansiosas, estressadas, com critérios diagnósticos, às vezes, para depressão, para própria ansiedade, como se organizar de uma maneira até assim milagrosa para conseguir ajudar os filhos. Então, as mães nesse período de pandemia foram verdadeiras heroínas, assim, que conseguiram equilibrar 1000 fatores emocionais e físicos e tudo ao mesmo tempo. Porque tem a questão de ser mãe, ter a questão da gente se julgar, digo por mim, e tem os nossos afazeres. Parece que tudo multiplicou, doutor. Parece que tudo aumentou num tanto, e tudo aumentou mesmo, né? Porque a gente acaba olhando aquilo com tanta grandiosidade que se torna grande realmente, e isso, olha, foi difícil. Doutor, foi assim, brilhante, brilhante seus saberes, seus ensinamentos aqui. Eu só tenho que agradecer, pegar esse tempo da sua noite aí. E queria que o doutor deixasse seus contatos para o pessoal encontrá-lo, não só nas redes sociais, né, mas no consultório principalmente. E eu vou mandando aí os clientes. Tá ótimo. Primeiro eu queria agradecer o convite, para mim é um prazer poder participar, né? Espero que eu possa ter ajudado um pouquinho, né? E assim, quem quiser entrar em contato comigo, tem o meu Instagram, né? Que está na disposição aí, é @dr, né? Dr.André Franklin. E também a clínica que eu atendo, que é a clínica ABCW, que é do Dr. Rubens e da Alessandra. Tem no display do meu bio da Instagram, tal. Conheço o Instagram da clínica, tem as psicólogas que trabalham lá, todo mundo é excelente, a equipe é super capacitada, tanto para casos de ansiedade quanto para os casos de TDAH, eles são muito, muito competentes. E se vocês quiserem, eu estou à disposição, podem mandar mensagem, o consultório é em São Bernardo. Não só eu trabalho lá, né, mas tem o Dr. Rubens, que é neuropediatra, a Alessandra, neuropsicóloga, tem também o Dr. Rafael, neurologista, tem toda uma equipe de psiquiatras, neurologistas, neuropsicólogos para atender vocês, quem precisar. Então, a gente está à disposição e eu queria agradecer o convite, basicamente isso, porque para mim é um prazer. Vencendo um pouquinho o medo de falar, é um prazer. Medo? Imagina! Fala, nossa, todo mundo elogiando.
E eu ia dizer sobre a clínica, né? Eu sou suspeita porque eu sou apaixonada por todo mundo lá. Essa equipe é grandiosa, não só com grandes, baseados na ciência, mas com grande empatia, porque não é só o transtorno ou o problema que a pessoa está Uhum. enfrentando, mas também a empatia, o amor acima de tudo, né, doutor? Então essa equipe contempla, né? Um é uma pecinha que gruda no outro. E eu sou suspeita e adoro. E espero também, acho que agora a gente vai ter um novo curso, né, do neurodesenvolvimento, né? Então, logo eu vou pondo aí, o doutor estará, né, doutor? Ah, sim, espero poder contribuir também. Ah, que bom. Uhum. Então, obrigada, boa noite, fica com Deus, obrigada a todo mundo. A live eu vou deixar gravada, porque teve um pessoal que pediu que não ia poder estar aqui esse horário. E agradeço pela noite. Josi, obrigada por estar aqui. Seu braço está firme aí. E muito obrigada, Deus abençoe. Obrigado. Tchau, gente. Uma boa noite. Fiquem todos com Deus, viu? Qualquer coisa a gente está à disposição. Obrigada.